Bem-vindos a mais um episódio da Hora do Hóquei, o programa que todos falam e que falamos sobre hóquei. Hoje temos connosco não uma equipa técnica, mas dois convidados que têm muito mais em comum do que só hóquei patins. São pai e filho, e não deixa de ser Rui Neto e Gonçalo Neto. O Rui Neto que é treinador do Hóquei Clube Barcelos e o Gonçalo Neto que é jogador do Sporting Tomar. Quero desde já agradecer-vos aos dois pelo convite e por terem aceito vir aqui falar um bocadinho comigo neste programazinho. E começo por ti, Rui, e pedia que me fizesses um resumo daquilo que é o Rui Neto enquanto jogador, enquanto treinador. Antes de mais, obrigado pelo vosso convite, dizer-vos que é com todo o agrado que estou presente, dar-vos os parabéns pela iniciativa e esperar que este programa possa contribuir para algo que é aquilo que é fora da pista. Porque a gente fala muito do hóquei do que é dentro de pista, mas o hóquei é muito mais para além daquilo que é só o trabalho de pista. Precisamente, nós, o intuito de criar este pequeno programa foi para falar de hóquei e sobre as pessoas do hóquei e não os tabus que existem dentro. E muitas coisas têm a ver com o hóquei que é fora do nosso âmbito de pista. O resumo não é muito difícil. Eu comecei a patinar muito cedo, aos 3 anos, em África, porque vivia em África, num local de escola que tinha ringue e onde o Benfica, na altura do Livramento, ia lá jogar. Tanto com ringue ao ar livre, mas completamente cheios. Jogos do Benfica, lembro-me do Banco Comercial de Angola, da altura onde jogava o Chalupa, e portanto o bichinho do hóquei nasceu aí. Depois tive um interregno de até aos 10 anos, quando vim para Portugal. Curiosamente, fui viver para Viana do Castelo, onde meu vizinho era um colega de escola em África. São aquelas curiosidades e coincidências. Porque andava no hóquei patins e convidou-me ou incentivou-me, puxou-me para ir começar novamente a patinar e pronto, a partir daí dos 10 anos comecei a entrar em competição. Fiz o percurso normal entre vários clubes, poucos, EDV, Juventude de Viana e Porto, na formação, até depois chegar a sénior. Não representei assim tantos clubes em sénior, foi Juventude de Viana, Golpilhares, Valongo, Barcelos e Porto. Foram esses clubes que eu representei. E depois passas a treinador na Escola Desportiva de Viana, certo? Formação, que acho que comecei cedo, quando fui para Viana, quando regressei à Juventude de Viana, digamos assim, para terminar a minha carreira, pediram-me, eu acedi facilmente, porque acho que nós devemos transmitir algo aos miúdos da formação, e foi com muito agrado. Treinei todos os escalões de formação, desde a iniciação da patinagem até aos júniores. Mas ainda a jogar e a treinar? A jogar e a treinar. Desde da iniciação da patinagem até aos júniores, até que depois, quando fiz o meu primeiro ano clube de treinador de sénior, que foi no Famalicão, portanto, aí depois ainda houve um ano ou dois que ainda fiz formação, mas depois achei que a formação já é muito difícil para mim. Ok. Este bichinho do hóquei começa em ti, Gonçalo, visto que o teu pai não conseguiu, por exemplo, com o teu irmão Martim, levar para o hóquei, foi mais pelo futebol, ou o teu pai nunca interferiu nas vossas escolhas esportivas. É engraçado também, vocês têm uma família com uma amplitude muito grande e transversal, quase todos os esportes, é o vôlei, é o futebol, e não podemos deixar de dizer que temos o Pedro Neto na seleção a representar Portugal agora no Europeu. Este bichinho, como é que começa em ti? É pelo teu pai? É pelo teu tio? Não, deixa-me também só dar aqui umas palavras. Faço das palavras do meu pai as minhas, basicamente. Já tive a oportunidade de dar os parabéns ao imediato pelo trabalho que faz no hóquei, e esta é mais uma iniciativa que, a meu ver, é muito positiva para o desenvolvimento da modalidade, e para mim é um gosto estar aqui presente. Em relação ao meu início, é assim, foi um bocadinho de forma natural. Repara, o meu pai jogava quando eu nasci, o meu tio igual, e eu naturalmente tive o bichinho de experimentar. E como tu disseste bem, o meu irmão aconteceu exatamente o mesmo, e o meu irmão depois, na altura em que meteu os patins, acabou por não gostar, e acho que nós sempre tivemos uma iniciativa, neste caso familiar, de praticar algum desporto, manter-nos saudáveis. E depois, se gostássemos ou se tivéssemos jeito, isso seriam outras questões. No meu caso foi o hóquei, mas eu sempre fui, e o meu pai está aqui, não me deixa mentir, sempre fui um rapaz que gostava muito de desporto, inclusive é outros desportos que não o hóquei. No desporto escolar cheguei a jogar futsal, cheguei a jogar basquete. Pronto, gostava de experimentar,
Isso já deve correr aí no sangue da família, porque a gente vê que... Não, mas é engraçado porque era quase tudo desportos coletivos. Acho que depois também tem a ver com a dinâmica que se cria no grupo, de ter os E amigos. tem a ver com o acompanhamento. A gente ia para o treino, ia para os jogos e eles iam connosco. E, portanto, naturalmente... É muito isso, é muito isso. Não é? Mas é engraçado, é como com 2 irmãos, um desporto totalmente distinto um do outro, sendo o pai uma figura até do hóquei nacional. Mas o Martins já não tinha a referência do pai como jogador. Não, Eu já acaba não por jogava. ver, Já acaba não por ver o jogava. pai jogar. E ele aprendeu a patinar para a frente e para trás e disse assim, já não quero mais. Isto não é para mim. Não, mas atenção que o meu irmão tinha muito jeito com a bola e com o stick. Nós tínhamos sempre aquele bichinho, o meu pai era treinador, no final dos jogos pegávamos no stick e numa bola e íamos lá para dentro. Normal. E o meu irmão tinha jeito, atenção, só que o meu problema do meu irmão foram os patins. Quando ele meteu os patins a coisa não pegou. Rui, como jogador e como treinador também, tens um percurso fantástico e demonstrativo de tudo se pode fazer e conciliando na vida, seja a parte de formação académica, seja a parte profissional e seja a parte desportiva. E aqui o Gonçalo acaba por ser um bocadinho também esse exemplo disso. Era fácil na tua altura isso? E depois eu pergunto aqui ao Gonçalo como é que tem sido gerir isso? Os meus pais, nomeadamente a minha mãe, sempre, e bem, eu reconheço que agora foi a pressão correta, que era, ok, queres praticar desporto, mas primeiro estão sempre os estudos. Eu tinha muito jeito para o futebol e aos 15 anos eu tive a possibilidade de ir jogar futebol, deixar o hóquei para um clube que na altura podia dar a perspectiva de bom futuro, que era o Braga na altura. Mas a minha mãe não me deixou porque disse que eu tinha que tirar um curso e bem, não era mais fácil, acho eu, do que agora, porque agora está-se a tornar para clubes de topo muito profissional. Não quer dizer que não se consiga fazer, consegue-se, havendo força de vontade, até porque existem outras facilidades em termos do estatuto de estudante de alta competição, consegue-se. É preciso força de vontade, é preciso querer e consegue-se. E acho que qualquer um o deveria optar por fazer, porque o hóquei não permite viver só do hóquei, seja ele quem for. Gonçalo, essa resiliência e essa demonstração de vontade e de esforços que o teu pai conseguiu, foi um exemplo para ti, e como é que tens conseguido também conciliar essa atividade desportiva, porque não deixas de estar ao mais alto nível na competição, mas também não deixas de ter um curso superior e já estiveste a elaborar nesse sentido. Sim, eu acho que nós na vida somos muito influenciados pelos nossos exemplos. E como tu disseste bem, eu tinha o exemplo do meu pai e do meu tio igual, que sempre foram desportistas e tinham outra profissão ao mesmo tempo. E nesse sentido também a pressão, neste caso familiar, nem vou dizer pressão, acho que o caminho que me foi indicado era sempre ter uma vida estável. Criar condições para ter uma vida estável. Às vezes nem é muito pela pressão, mas é mais pela demonstração. Quando tu tens o exemplo de que se consegue, acho que já quase fica na obrigação também de se ter conseguido. Certo, sim, mas eu acho que lá está. No caso dos meus pais, o objetivo sempre foi que eu tivesse um caminho que me pudesse gerar estabilidade, neste caso financeira, que é o que é, não é? Portanto, quando eu chegasse à vida adulta, ter a minha independência financeira, ter a minha vida orientada, e nesse sentido, como o meu pai disse, o hóquei é um funil muito estreito para aqueles que conseguem depender só do hóquei, e portanto, se formos por probabilidades, a probabilidade de eu conseguir depender só do hóquei é reduzida, então sempre foi o curso a minha primeira opção, e o hóquei em paralelo sempre que desse, neste caso. Mas foi fácil de conciliar, tem sido fácil de conciliar, este ano já não é da mesma forma, mas... Sim, é assim, eu acho que do que diz respeito ao ponto de vista académico, sempre foi relativamente fácil. Eu também tinha alguma capacidade de aprendizagem e conseguia gerir muito bem no que diz respeito à escola, principalmente na universidade, que acho que aí nós, até enquanto estudantes, temos outro tipo de independência, conseguimos gerir até os horários, digamos, o objetivo no fundo é chegar aos exames e passar e tirar o curso, e não quero passar um mau exemplo lá para casa, mas a verdade é essa, nós temos uma independência na gestão dos nossos horários e conseguimos ter a consciência já de perceber se estamos a conseguir ou não conciliar as coisas. E eu sempre consegui isso. Lá estamos, aí já vai depois de cada um, é gestão de tempo, é gestão de tarefas. Para mercado de trabalho agora é assim também, para que não haja nenhum engano, obrigou-me a abdicar de outras coisas. Nomeadamente, por exemplo, a praxe académica que eu não participei, algum tipo de vida extra universidade que não dizia respeito só às aulas,
Mas aí são as minhas opções. Isso é o normal de quem Claro. quer alguma coisa mais. Eu Não costumo, se eu pode ter costumo o dizer melhor dos dois mundos. que não são sacrifícios, são opções de vida. E a minha opção era conseguir me focar nos estudos e ao mesmo tempo no hóquei, até enquanto pudesse, ou até que tivesse que tomar opções diferentes, como foi o caso deste ano. E lá está. Tu, como atleta, tens vários títulos no teu palmarés. Há algum dos que conquistaste como atleta que te mais marcou na vida, que foi mais difícil de se conseguir, que ficou assim, mais na recordação? Para mim, os títulos que eu tive como campeão nacional de júnior foram os títulos mais marcantes e importantes, porque foram aqueles que eu tive maior participação em termos de pista. Os de sénior não quer dizer que não tivesse, mas era uma participação muito diferente, porque não era uma figura de destaque da equipa, portanto. Mas obviamente que os 3 títulos nacionais de séniores, assim como o título campeão europeu pelo Porto, são situações marcantes, portanto são títulos sempre que ficam no currículo principalmente, e experiências muito boas, porque nós andando e fazendo todo o percurso, que é assim, isto não sei se isto é um aspecto positivo, um aspecto negativo, eu considero como positivo, mas eu trabalhei em tudo o que é possível no hóquei patins, ou seja, trabalhei com formação, eu fui treinador na 3ª divisão, fui treinador na 2ª divisão, sou treinador na 1ª, fui selecionador nacional, portanto eu experimentei quase todos os patamares do hóquei. E conheço as realidades, sem querer estar nesse... sem te querer interromper sim. nesse sentido, uma das minhas opções ao te convidar e colocando aqui o Gonçalo também, porque a dinâmica tornava-se totalmente diferente, foi precisamente por aí, porque eu tenho uma admiração por ti nesse sentido, porque é uma pessoa que passou na formação e com resultados, passou na 3ª divisão com resultados, passou na 2ª divisão com resultados, teve como seleção nacional com resultados, independentemente de se vencer ou não um campeonato europeu. 6 segundos, 6 segundos da glória. Lá está, isso são outros, são momentos. E eu tive a oportunidade de dizer no jogo que aconteceu este ano aqui de Jantu Passense ao Guilherme Barcelos, que por acaso acabou por cair para a Jantu Passense, que estava num banco e no outro, se calhar 2 dos treinadores que eu mais admirava no hóquei patins, e não posso deixar de frisar isso. Gonçalo, tu como filho de peixe sabe nadar, também já arrecadaste 2 títulos no teu palmarés, um nacional de júniores e um de nacional de 3ª divisão, ainda como júnior, mas a jogar na equipa B da Associação Esportiva Valongo. Queres comentar e contar o que é que foi o teu percurso de hóquei até aí na formação? Começaste na Escola Desportiva de Viana? Sim, a minha grande parte da minha formação, quase toda, foi feita na Escola Desportiva de Viana, e depois fiz 2 anos em Braga, o meu 2º ano de juvenil e o meu 1º ano de júnior, e acabei a formação em Valongo nos meus 2 últimos anos de júnior. Portanto, depois comecei os séniores na Juventude de Viana, estive lá 2 anos, na 3ª época foi quando me mudei para Passos, fiz essa não foi meio, foi quase toda a época aqui no Passense, na Juventude de Passense. O 2º ano igual, aqui no Passense também, e agora fui para o Tomar. Sim, falaste desses 2 títulos. Acho que a passagem em Valongo foi muito boa para mim. Consegui experimentar uma realidade completamente distinta. Tinha uma equipa muito forte em Valongo e se olharmos se calhar agora para essa equipa, acho que onde os jogadores estão neste momento mostra muito o que era essa equipa nessa altura. Muitos jogadores também, inclusive, que passaram por seleções nacionais, e obrigou-me a mim também a experimentar uma realidade diferente. Acho que foi de longe a equipa mais forte em que eu já estive inserido em termos de competitividade, e cresci muito nesses anos em Valongo. E no aquilo que estávamos a falar ali, o teu percurso como treinador fala por si, estás onde estás, já passaste, como estavas a dizer, por várias realidades de hóquei de patins, seja na formação, seja na 3ª divisão, seja na 2ª. Eu acho que já experimentaste tudo. Acho que já não há mais nada para experimentar. Mas Ainda. A gente já lá vai então aí. Eu penso que se calhar o ponto mais alto, e porque se calhar nem toda a gente tem essa opção ou tem esse sonho, mas tu conseguiste fazer uma coisa, que é ser selecionador nacional. E eu penso que isso se calhar será um dos pontos mais altos como treinador. Como é que isso acaba por acontecer na tua vida e o que guardas dessa experiência? O ponto mais alto, acho eu, de qualquer treinador é ser selecionador nacional. Poder representar o seu Poder país. representar o seu país.
eu tive a felicidade ou a honra ou o mérito, a palavra que quiserem utilizar, ao fim de 4 anos de treinador, de representar a Seleção Nacional, de ser selecionador durante 3 anos, muito também por aquilo que tinha feito na Juventude de Viana, que tinha levado a Juventude de Viana à final do Campeonato Nacional de Play-Off no ano anterior, e nos anos anteriores fiz 3º e 5º lugar. Portanto, é um bocado fruto do trabalho, porque as pessoas não olham para mim porque eu tenho cabelo castanho ou preto ou olhos azuis, provavelmente porque viram capacidade em mim para isso, e é óbvio que foi para mim, acho eu, para toda a gente, independentemente de depois poderes treinar um clube de topo como Porto, Benfica ou Sporting, ou mesmo ou com o Hockey de Barcelos, que é um grande clube a nível nacional, representar a seleção e ser selecionador nacional, acho que é sempre atingir o auge na carreira. Agora, eu fui selecionador nacional e depois fui treinar uma equipa para a 3ª divisão. Sim, eu tenho esse apontamento. Eu sei que vamos chegar lá. Vamos Portanto, eu só para te dizer isto, que independentemente eu enquanto treinador, obviamente que nós não podemos comparar, mas não considerei, e eu fui treinar para a 3ª divisão porque não considerei menos meritório ou um desmérito ter sido selecionador nacional e depois ir treinar uma equipa na 3ª divisão. Percebes? Porque nós podemos ser um passo atrás. Não, nós podemos demonstrar as nossas valências em qualquer circunstância de trabalho. É mostrar é trabalho. Nessa altura de seleção, conciliavas nessa altura a seleção e a coordenação da Escola Desportiva de Viana na formação, e o Gonçalo começava mais ou menos nessa altura a sua fase competitiva de sub-11. Como era para ti ver o teu pai como selecionador nacional? É assim, eu por acaso naquela altura, e se tiver que recordar um bocado agora do passado, acho que ainda era muito miúdo, se calhar, para ter uma noção exata do que aquilo representava. A dimensão. Acho que, pronto, eu sempre vivi muito os jogos do meu pai e os trabalhos do meu pai, neste caso, no ponto de vista emotivo, porque é o meu pai, mas se calhar depois de ter essa perspectiva do que é que aquilo representava, se calhar não tinha essa noção. Lembro-me até, inclusive, que ele tinha estado muito perto, lutou para ser campeão nacional na Juventude e que depois surgiu-lhe a seleção muito pouco tempo depois. Claro que eu fiquei contente, porque é a seleção nacional, não é? Mas acho que não tinha realmente a noção do que é que aquilo significava na altura. Mas, como é óbvio, para mim era um orgulho muito grande de poder dizer que o meu pai era treinador da seleção nacional. Lá está, dentro de balneário, com os teus colegas, e na Parameiros o teu pai também trabalhava no mesmo clube onde estavas a jogar. Sim, isso eu acho. O meu pai sempre teve uma relação muito próxima, até por acaso, até no balneário. Ninguém via o meu pai como selecionador nacional, era o Rui Neto, era o pai do Gonçalo. Isso é muito bom, isso é muito bom. E lá está, sais da seleção e continuas na coordenação da Escola Desportiva de Viana e aparece-te o Vila Praia com diretores que eram já da Escola Desportiva de Viana, bem conhecidos, alguns atletas também dessa formação. E tu consideras essa a tua maior experiência? Porquê é que o consideras como tal? Porque esses 2 anos que eu trabalhei no Vila Praia e meio, 2 anos e meio, 3, fiz 2 anos da terceira, primeiro ficamos em terceiro, depois subimos, ficamos em primeiro e depois fiz a 2ª divisão toda. Portanto foram 3 anos. 3 épocas. Sim. 3 épocas. Eu experimentei de tudo naquele clube. Portanto, tudo o que é bom e tudo aquilo que é muito mau. Ou seja, tive todas as vivências. Não vale a pena porque não quero sequer entrar em qualquer tipo de pormenor, mas foi para mim perceber todas as realidades. Perceber, só para te dar um exemplo, 2ª divisão, isto é surreal, mas é verídico. Tu chegares a janeiro e consecutivamente para dar treino e vais embora porque só tens 4 atletas para treinar. Mas isto é verídico, não é? É tudo isto. Portanto, infelizmente é uma coisa que sucede muito novo. E eu quando te digo que experimentei de tudo, foi tudo mesmo. Desde coisas muito boas que te fazem depois perceber quais são as realidades, em que contextos, como é que as coisas são, como é que as coisas não são. E se calhar, da onde eu consegui mais bagagem para trabalhar na adversidade.
onde eu consegui mais bagagem para poder dar resposta a situações com as quais tu não estavas minimamente preparado. Lá está, são aquelas coisas que nos fazem, se nós soubermos aproveitar, fazem-nos crescer enquanto treinador, enquanto pessoa, muito, sem dúvida nenhuma. E saber realmente depois trabalhar muito na... Por isso eu te digo que é das maiores experiências que eu tive. E eu percebo perfeitamente, porque eu acompanhei um bocadinho essa fase, até porque fomos adversários diretos. Exato. Numa altura. Após essa experiência, passas novamente pela formação da Escola de Desportiva de Viana. Eu acho que isso já é um bocado de cordão umbilical. É porque sempre senti que é assim, eu cresci na EDV como jogador. Foi lá que eu comecei a patinar. E sempre senti, não só por parte de quem orienta o clube, quem manda no clube, os diretores, os presidentes, sempre senti, não é nenhuma obrigação, mas era um dever moral de poder dar alguma coisa a um clube que me tinha formado também, não é? E poder contribuir também para que os jogadores vianenses pudessem ter, de Viana, pudessem ter outras perspectivas, porque repara, eu quando joguei, eu nunca mais me esqueço, eu no meu primeiro ano de competição de iniciado, nós fomos à Final Four do Campeonato Nacional, Viana do Castelo quase nem aparecia um pontinho no mapa, ninguém sabia quem era. E passa a ter uma representação. E daquela equipa toda que nós tivemos e que tinha bons jogadores, o único que conseguiu ter algum sucesso no Hockey Patins em termos de jogador fui eu e tive que sair de Viana. Percebes? Porque depois não há um acompanhamento, não há um apoio, se calhar, à altura. Não há um apoio, não há se calhar uma visualização, ou não, por este ou por aquele motivo também, porque Viana parece que está perto de tudo, mas não está muito longe. Entendes? Não é fácil arranjar, por exemplo, gente devidamente capacitada para, por exemplo, para trabalhar a formação. Não é fácil, não é um meio fácil. Isso vamos um bocadinho ainda de encontro àquilo que estávamos a falar há um bocado de poder viver do hockey e não poder viver do hockey. Hoje em dia também trabalhar na formação, eu penso que há uma aposta muito pequena relativamente à qualidade dos treinadores e também paga-se muito mal nessa área. E por isso, se calhar, não é muito fácil levar um bom treinador para Viana para poder treinar a formação, seja para Viana, seja para Vila Praia, seja... Essas zonas são mais complicadas. A gente aqui em clubes do Porto, mais afastado um bocadinho, já é complicado. Mas essa é uma realidade nua e crua, porque tu repara, tens Hockey em Viana, depois o mais perto de Viana tens é Póvoa de Varzim. Barcelos, ok, 30 km. Mas tu, se pagares aquilo que eu acho que é mais ou menos normal em termos de formação, 150 ou 200 euros, quem tem que fazer as viagens todos os dias tem que pagar e ainda tem que pôr algum, se calhar. E é esta a realidade, percebes? É esta a realidade. Após essa experiência, como eu te dizia, passas novamente pela formação do Escola de Desportiva de Viana e retornas aos grandes palcos pelo Braga. 18-19, 19-20 e 6 para o Barcelos, onde fazes as épocas 21-22 e 22-23. Época 23-24, inicias Marseille a uma semana de iniciar o campeonato e tinhas disputado a Elite Cup, competição que tinhas vencido em 2021 pelo Hockey de Barcelos, com uma tripla de resultados, uma vitória, um empate e uma derrota. O que levou a essa saída prematura e como avalias essas 4 épocas anteriores em Braga e no Hockey? Sim, olha, eu gosto... Não querendo entrar em pormenores... Não, eu não tenho qualquer tipo... Não, acho que Rui, é uma curiosidade quase toda a gente. Não tenho qualquer tipo de problema, porque sou uma pessoa muito frontal e não fujo às questões. De forma direta e sem qualquer tipo de problema. Eu acho que tive dois anos, que não foram 2 anos, foi ano e meio, porque entretanto depois houve a pandemia até março e quebrou-se ali uma altura que o Braga estava a fazer uma época fantástica em termos de resultados, estávamos quase apurados para a Final Four da WSE, estávamos 6 classificados, tínhamos ganho 6-1 ao Porto, tínhamos de perder 3-2 do Benfica. O Braga estava a fazer uma excelente época e eu considero que houve 2 épocas muito boas do Braga. Sim. Muito boas, portanto, mérito de muita gente, inclusive do meu trabalho, porque assim, as pessoas sei que têm que falar por si, mas eu também acho que tenho que perceber... Se esse trabalho não fosse reconhecido, se calhar também o Hockey de Barcelos não tinha olhado para ti. Não? Claro. Depois faço 2 épocas também muito boas no Hockey de Barcelos, mas ao iniciar a 3ª época, tu enquanto treinador percebes se... Vamos lá ver, não há treinador nenhum que não tenha sucesso se não tiveres o grupo de trabalho contigo. Esta é a minha ideia.
muito do que é treinar há 20 anos atrás é completamente diferente de treinar agora. Há 20 anos atrás preocupavas-te mais com o aspecto técnico e tático do que gerir mentes, cabeças e grupos. E egos. Eu já estou a incluir isso tudo. E hoje um treinador tem que ter todas essas valências. E quando tu percebes, não é por... E eu percebi facilmente na Elite Cup, nos últimos 2 jogos essencialmente, que das duas uma, ou a minha mensagem não estava a passar para o grupo, ou os atletas já não estavam comigo, digamos assim. E portanto, como eu sempre tive o cuidado de servir o hóquei e não me servir do hóquei, e como felizmente tenho outra profissão, porque não sou profissional de hóquei, permite-me fazer isso, porque se fosse profissional de hóquei, a gente às vezes tem que engolir alguns elefantes e alguns sapos. Entendi que não estavam reunidas as condições para eu continuar, coloquei o meu lugar à disposição da direção, e a direção decidiu que se calhar era melhor não continuar, e amigos da mesma, tanto que é que depois acabei por regressar ou por voltar, não é? Portanto, deixei as portas sempre abertas, porque fui frontal e direto com as pessoas. Entendi que a sensação com que eu estava, Rui, é que se não fosse ali, passado um mês, provavelmente ia acontecer. Então preferi, se calhar, se tu me perguntares, e aí é uma confissão que eu faço, que se calhar não devia até iniciar a época, são coisas diferentes. Sim, mas isso... Mas, a posteriori, é fácil a gente depois tirar esse tipo analisar a fria é uma coisa, analisar aquilo é totalmente diferente. E envolvida precisamente essa época e meia e com o retiro sabático, penso eu. Sim, eu faço sempre retiros sabáticos do hóquei. E eu acho que isso é fundamental, porque só assim é que a gente consegue recuperar aquela saudade do cheirinho, a chulé. Não deixe de ver hóquei. Isso é diferente. Em casa. Isso é diferente. Evito de ir a pavilhões. Por uma razão. Não gosto que as pessoas me vejam porque acham que estou à procura daquele lugar ou à espera que alguém caia para eu... Percebes? Não gosto. Sim. E acontece muito isso. E infelizmente depois há não deixe de ver, porque as plataformas digitais hoje em dia permitem-nos ver muitas coisas, acompanho sempre, até porque não tens a mínima hipótese hoje um treinador. Eu não sou exatamente agora o mesmo treinador que era há 2 anos atrás. Mesmo em trabalho de pista. Eu ia chegar lá já, porque eu ouvi uma entrevista sobre isso. Envolvida a época e meia com o retiro sabático, regressas para substituir Paulo Freitas, precisamente, o treinador que te substitui tempos antes e que tinha sido nomeado selecionador também há pouco tempo. Como foi esse regresso ao maior Portugal? Até porque apanhas ali muitos dos jogadores que precisamente acabas de dizer que se calhar numa fase ou não estavam a receber a mensagem ou não estavam contigo nessa fase. E precisamente eu vi numa entrevista tua que eu sou o mesmo Rui Neto, mas não sou o mesmo treinador. Penso que há algo assim de género. Eu sou a mesma pessoa, mas não sou exatamente o mesmo treinador. Foi isso que eu lhes disse na minha primeira abordagem que tive com eles no balneário, porque assim... O que é que mudou no Rui Neto como treinador? Menos tolerante a determinadas coisas, mais exigente, mais compreendendo, não guardo qualquer tipo, não tens a mínima hipótese, penso eu. Como tu disseste bem, 70% da equipa tinha sido treinada por mim já anteriormente. E eu não posso pensar que foi por causa do atleta A, B, C ou D que não estava comigo. Isso não existe. Porque senão nem sequer consegues regressar. Isso é o primeiro caminho logo. Pronto, logo o caminho para o fim. É o princípio para o fim. Portanto, agora, perceber que em determinadas situações eu não iria aprender com as experiências menos positivas, que eram responsabilidade muito minhas, porque as coisas acontecem até onde tu permites que elas aconteçam, e perceber que o elástico não pode ter tanta flexibilidade. Se é que me faço entender em termos sim, de... No retiro sabático ele já ficou mais ajustado. Pronto, se é que me faço entender em termos sim. Daquilo é a linguagem de treino. Assim, eu sou exatamente a mesma pessoa com eles, mas em termos de exigência e daquilo que é, não ponho à frente dos resultados aquilo que são os meus princípios, portanto, e quem não estiver, não está. Dizias tu também, como treinador de pista, és diferente. Mudas de alguma forma da abordagem de treino, a abordagem para os jogos? Completamente, porque as coisas são completamente distintas e diferentes. Ajustas pelo menos. Podes ter nos princípios, podes ter dinâmicas, podes ter. Eu sei que tu, a nível de treino, eras aquele treinador que se calhar surpreendia sempre um bocadinho no exercício a fazer, porque não era. É assim, não sei qual concretamente, mas responde a isso. É assim, comigo existem princípios de jogo.
Isso é E diferente. dentro desses princípios de jogo há variantes e variáveis, Há muitas formas de jogar, há muitas formas de lá chegar, não é? principalmente mediante o adversário que tu encontras, não é estanque. Ou seja, eu procuro sempre ter para o adversário que eu vou defrontar uma variante dentro das dinâmicas, não são difíceis de perceber, que te possam não deixar que o teu adversário, que hoje em dia observa e vê, Estuda muito. estuda muito, Há muitos estudos que tentar um bocado surpreender e contrariar aquilo que é aquilo que os adversários veem. E depois é assim, eu disse que eu tenho algumas dinâmicas que são idênticas àquelas que tinha quando estava, mas tenho 50% do processo é diferente, é novo. Porque temos que evoluir, não temos outra hipótese, percebes? Não temos outra hipótese. Hoje em dia... Não tens outra hipótese. Até porque eu defendo, e isto cada treinador, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que um dos problemas do nosso desporto e do hóquei é que existe muito pouca cultura desportiva. Ok? E eu jogo aqui com o Pacense. Tenho, teoricamente, a obrigação de vencer. Mas estou a jogar contra uma equipa que tem qualidade. E, portanto, se eu não ganhar... E não... tem as mesmas probabilidades de ganhar o jogo. E se eu não ganhar, não é por mérito só meu. É porque há mérito do adversário. E nós temos dificuldade em valorizar aquilo que os outros fazem. Isto é uma cultura que a mim me custa a entender. Eu não tenho problemas nenhum. Eu vim aqui jogar ao Pacense com todo o mérito e com o mérito do trabalho do Hugo. Fizeram por aquilo que tinham a fazer para ganhar o jogo e tenho que lhes dar os parabéns porque eles quiseram mais do que não ganhar. Fizeram um trabalho de casa. Fizeram um trabalho deles. Fizeram um trabalho em campo. Mas depois existe alguma dificuldade. E onde existe essa maior dificuldade é nos clubes. Eles têm algumas dificuldades para justificar resultados e para justificar... Mas isso, pronto. E já saindo um bocadinho até fora da linha que a gente tinha, mas fazendo esta pergunta porque eu acho que é interessante. Eu falo com muitas pessoas do hóquei e uma das... Quase toda a gente é unânime na resposta, mas ninguém o faz. Que é na partilha de conhecimentos. Ou seja, eu tenho uma solução, uns princípios básicos de jogo e até tenho uma solução nova para jogar contra a gente de Pacense, contra o Tomar e o Cris, mas não partilho isso com mais ninguém. Acho que ainda há muito a cultura fechada. Todas as pessoas parece que estão a guardar um segredo a 7 chaves. Eu não tenho qualquer tipo de problema sobre isso. Sou convidado para falar e para explicar o movimento e porque é que joga assim, porque é que joga assado e porque é que faço isto. Depois também tem a ver um bocado com não tenho qualquer tipo de problemas. Mas, por exemplo, eu utilizo um processo que, atenção, aquilo que eu vou dizer é verídico. É verídico, é verdade e é com facto comprovado. Eu utilizo um ataque, uma dinâmica ofensiva que eu chamo-lhe o 2-1-1, que é quando tu atacas em Y, que já usava em 2009 na Juventude de Viana. Ok? De forma completamente distinta do que é agora. Agora eu uso como uma dinâmica ofensiva para criar, naquela altura eu usava como uma dinâmica ofensiva para posse de bola, para alargar a pista, para poder dar espaço. Mas é assim, eu acho que era importante a gente partilhar conhecimento, partindo do princípio que se tivermos aqui 3 treinadores, não vamos ter os 3 a mesma visão sobre a situação. E ainda bem. Ainda bem, e a minha não é mais válida ou menos válida do que a tua, nem a tua é mais válida ou menos válida do que a minha. Estás a entender? Isso é o princípio da gente ter logo sucesso, é aceitar a opinião dos outros e ver onde é que eu posso estar na minha, as coisas boas da tua e as coisas más da minha. E era isso que eu te ia dizer ao bocado. Uma das nossas funções como treinador é tu tens que adaptar o teu modelo de jogo aos atletas que tu tens. Há quem não partilha essa opinião, acha que os atletas é que se têm que moldar ao seu modelo de jogo. É uma ideia. Não sou capaz de criticar. Eu não defendo isso como princípio. Mas eu, por exemplo, vou-te dar um exemplo. Se há uma dinâmica que o Hugo tem implementada no Pacense e que eu entendo que pode ser benéfico para a minha equipa, com as características dos jogadores que eu tenho, com esta ou com aquela variante, eu não tenho problemas nenhum em usá-la. Nem que depois venham dizer que eu copiei. E eu não tenho problema. Uma das situações que implementei, e trabalhei 2 meses com o Barcelos e meio, desde que cheguei, em termos defensivos, foi zona pressing, que não foi exatamente aquilo que eu pretendia fazer, era consoante a situação de jogo. E onde eu vi a zona pressing e quem faz melhor é o Tomar. Não tenho problemas nenhums, e era o único que eu via fazer. Não tenho problemas nenhums a dizer que utilizei porque o Tomar também fazia e a experiência deles resultava.
Percebes? Mas lá está, mesmo do princípio daquilo que estás a dizer da partilha. Há muita gente que se calhar tem dificuldades a reconhecer isto. Precisamente, mas isto é uma cultura, se calhar, até fora do hóquei um bocadinho que acontece. Porque eu vejo o Ruben Amorim numa conferência de imprensa a dizer que treina os cantos no aquecimento porque viu o Sérgio Conceição a fazer isso, caiu o Carme a Trindade porque as pessoas acharam e ele anda a copiar o Sérgio Conceição. Copiou um bom exemplo. Eu acho que é um bocadinho isso, e aquilo que acabaste de dizer. Vista esta situação no Mar, resultava, porque não a tentar Não aplicar? É copiar, é adaptar. Porque nunca vai ser exatamente igual, que não tens as mesmas pessoas a executá-las do outro lado. Não tens as mesmas pessoas. Se calhar a forma como a interpretaste também pode ser diferente, porque... Se o Hugo tem jogadores com... Vou dar um exemplo. Se o Hugo tem jogadores com... E eu estou a falar do Hugo porque estamos em Passos de Ferreira, ok? Certo. E se calhar estamos a falar, e eu não posso retirar desta equação o Raul Meca, também foi com quem eu trabalhei. São as 3 pessoas com quem eu me identifico mais na forma de jogar, e se calhar eu sei que são as pessoas que vêm aqui que partilham comigo um bocadinho da Se o Hugo tem uma equipa que lhe permite fazer um pressing a ringue todo, eu não posso querer adaptar a minha equipa se não tiver jogadores com características para fazer isso. Só se eu for maluco. Percebes? Portanto, então nós temos que arranjar alternativas. Nós temos que procurar e potencializar, e eu acho que o termo correto é este, é potencializar as características individuais ao serviço do coletivo de cada atleta que a gente tem. Sim. Gonçalo, e como é uma pessoa ser jogador de hóquei, e eu estou a falar isto porque eu tenho um bocadinho a experiência disso, de ter tido meu pai como treinador e meu treinador, que isso ainda é a parte mais complicada. Não sei se alguma vez vocês tiveram essa... Uma vez para nunca mais. E é isso que eu ia perguntar ao Gonçalo, como é ter o pai como treinador, não como treinador do teu escalão, mas como ter um treinador com estas características todas e com esta exigência toda, em casa, relativamente aos teus jogos, aos teus treinos, havia observações ou deixava-te respirar? Não, eu acho que o meu pai sempre geriu bem essa situação num ponto de vista exterior. Eu acho que ele nunca interferiu muito no meu processo de jogador, muito também pelo respeito que ele sempre teve por todos os meus treinadores. Eu quando falo, não é muito até na forma de jogar da tua equipa ou assim, mas não, no teu desempenho... Sim, mas é isso que era mesmo aí que eu ia chegar, porque é assim, ele deixava no fundo isso entregue ao meu treinador neste caso. Ou seja, ele tem as notas dele naturalmente. Nunca me podia vir com a desculpa que não jogava porque o treinador não punha a jogar, ou por causa disto ou por causa daquilo. Comigo isso não funciona. Sim, tem a mínima hipótese. Lá está, a minha mãe foi a minha professora primária, também nunca pude chegar a casa e dizer que não tinha trabalhos de casa. Mas Rui, não tenho a mínima hipótese. Okay? As opções dos treinadores não se discutem. E nunca são em vão, não é? No fim, os resultados é que a não ser que tu efetivamente vejas que existe ali um mau princípio que não gosta, ou porque estás a perceber que não é que isso pode acontecer, mas que não é muito normal. Portanto, os treinadores têm sempre razão porque eu sou treinador e ele tem que fazer a parte dele, que é aquilo que ele controla, que é trabalhar. O resto não são opções dele. Sim, mas nesse sentido não. E depois tenho um defeito com eles, e com o mais novo é a mesma coisa. O que é positivo eu não saliento, só saliento o que é negativo. Pois era essa parte que eu... Tem mais facilidade em criticar do que em elogiar, mas também quando tem que dar os parabéns também dá. Mas isso é o normal, eu acho que também faz parte da pressão para o crescimento. Não, eu acho que nós sempre tivemos, e isso também cresce um bocado depois da educação, acho que sempre optamos por ter uma visão realista das coisas e procurar sempre melhorar. E muitas vezes falar das coisas positivas também nos vai ajudar muito a crescer. Nós para melhorar temos que nos focar nas coisas que temos que... Não é esse o princípio. O que é bem feito já está feito. Tem que corrigir aquilo que está mal. Sim, mas o que é bem feito à partida é bem feito porque sabemos fazer. O que é mal feito, se calhar temos que trabalhar para fazer bem. E nesse sentido eu acho que sempre tive um bom feedback do meu pai. Claro que nós falamos, como é óbvio, quando eu saio do jogo e ele tem a oportunidade de ver o jogo, ele tem a opinião dele para mudar, se estive bem, se estive mal, mas nunca é... não é muito exaustivo, é uma opinião mais superficial. Sim, no bom sentido. Isto vem no sentido, até porque já treinaste formação e nós vivemos muitas vezes, porque em cada pai é um treinador, normalmente, independentemente de perceberem de hóquei ou não perceberem. Normalmente até é mais treinadores naqueles que não percebem nada de hóquei, porque os que percebem alguma coisa que se calhar até deixam um bocadinho esse critério como o teu pai para o treinador. E já tivemos exemplos de miúdos que vão para casa e vão a levar um banho de tático no carro,
de uma pessoa que não percebe, nem os patins sabe calçar. Mas isso é engraçado que tu digas isso, porque isso não é só no hóquei, atenção, isso acontece, acho que tem um bocado a ver também, não sei se é a cultura portuguesa, se é o ser humano, isso acontece muito de forma geral, e eu por acaso relaciono muito com isso, que à partida tenho uma pessoa que se calhar tinha todas as condições para o fazer e que não o faz, e muitas vezes assisto a pessoas que, como tu disse, que se calhar não têm tanto conhecimento, mas que o fazem como se percebessem muito do que estão a dizer, percebes? E eu acho que às vezes, neste caso, o papel dos pais, às vezes tem que ser outro, às vezes é apoiar, é perceber como é que o filho se encontra em termos emocionais, o filho, o atleta. É necessário contextualizar. É necessário contextualizar, porque assim, eu fui treinador do Gonçalo uma única vez na formação, ele com 14 anos. E a experiência foi muito má para mim e para ele. Muito má. Muito má, porquê? Porque o Gonçalo era tratado da mesma forma, se calhar um bocadinho pior que os outros atletas, porque exigia dele, ou não permitia a ele aquilo que permitia aos outros atletas. Sem cortar o raciocínio, eu sei o que isso estás a dizer, porque eu tive o meu pai como treinador também, precisamente à altura, infantis iniciados, e para mim foi horrível. Porquê? Porque na decisão de deixar alguém de fora, eu era o primeiro a ficar de fora. Alguém tinha que levar na cabeça, era sempre ele. Ou quando era para começar a desbancar, era em mim que começava, e quando se calhar estava com raiva de alguns, raiva entre aspas, ou chateado por algum mau comportamento de algum atleta lá dentro, era eu que pagava a fatura. Pronto. E isso também cria-te, de certa forma, alguns anticorpos, porque assim, santos da casa não fazem milagres. Ele ouve mais depressa alguém que lhe dá uma dica, uma experiência de fora do que ouve o pai. Porque é uma consequência, estás a entender? E por isso, eu na altura, e ficou acordado entre nós, que jamais, em tempo algum, enquanto eu fosse treinador, o Gonçalo seria meu atleta. Jamais, em tempo algum. Eu só equacionava treinar um filho numa posição e tinha que ser inquestionável, que é guarda-redes. Porque senão, não havia a mínima hipótese. A mínima hipótese. E digo-te isto com toda a honestidade e sinceridade, neste sentido, que se o Gonçalo não fosse meu filho, se calhar estava no Hóquei de Barcelos neste momento. Precisamente, era isso. Era uma pergunta e ela já estava sendo respondida, que é, já alguma vez estiveram na pele de treinador e jogador, de pai, treinador e filho de jogador, e se existia essa possibilidade de se encontrar no mesmo lado da A gente não pode dizer que não, nunca, mas muito dificilmente. Muito dificilmente. E ele sabe disso. Se calhar até sai um bocado prejudicado por isso, porque mas também também não é nenhuma inconfidência aquilo que eu vou dizer, que no clube onde eu estou queriam que eu fosse buscar, mas eu fora de questão estava que não nem sequer era hipótese. Ok, queriam me buscar, mas deixava de ser treinador, sem qualquer tipo de... Não era uma escolha fácil. Lá está. Não antes de saberem quem é que ficava a ganhar ou a perder. Mas também é que se ver a parte do copo vazio e do copo cheio. Ele pode ficar a perder, mas também pode ficar a ganhar precisamente porque podia correr mal Não, acho que isso nem é uma questão de copo vazio ou cheio, é uma situação, é uma equação que não se coloca, porque é um princípio que eu tenho. Ele muito dificilmente será meu atleta. Mas eu gabo essa coragem. É uma proteção para ti e uma proteção para ele. Não, é assim, eu acho que isso é preciso haver um equilíbrio muito grande. A verdade é que também quando nós tivemos essa experiência, eu era miúdo, estava na fase da adolescência, portanto é aquela fase em que à partida nós temos toda a tendência para contrariar os pais. E por isso o teu pai dizer que tu ouvias mais peças de fora do que de casa, mas nessa altura nós, em tudo, seja até nas sapatilhas que vamos comprar. Tem que haver uma maturidade muito grande para gerir uma situação dessas. Quer da minha parte, quer da parte dele, porque chegar a uma situação em que, neste caso, o meu treinador é o meu pai, é muito difícil tu dissociares a relação que tens com a pessoa, do ponto de vista pessoal, do treinador. Perfeitamente. E há algo que para mim é básico, que é uma coisa que é muito importante e que eu acho que ganha jogos. E essa é uma ideia minha enquanto treinador, que é o balneário. Precisamente. Como é que é tu teres um atleta que é filho do treinador dentro do balneário? Queres dizer mal treinador? Não podes. Queres dizer algumas coisas, se calhar tens algumas dificuldades. Os próprios colegas de equipa... Não há, por muito que saudável que seja, por muito saudável que seja, ou és preso por ter cão e por não ter, as avaliações nunca são equitativas e equilibradas, portanto, e até porque nunca irei correr esse risco. Já acontece sem haver filhos, não é? Havendo filhos os treinadores à partida são sempre tendenciosos, têm sempre as suas preferências, é normal, faz parte da sua identidade, e tendo sempre um filho é muito difícil gerir isso, e sabíamos que
colocar-nos a nós nessa posição era pôr-nos a jeito, por assim dizer. Como é quando tiveram de se defrontar um ao outro? Quais são, que tipo de sentimentos é que existem nesse dia? Até agora foi sempre bom para mim, mas a última vez, que foi logo o primeiro jogo de campeonato que eu fiz com o Boca de Barcelos, não foi nada bom, porque foi a primeira vez que ele me conseguiu ganhar. Portanto, posso dizer que não foi nada bom. Porque eu tinha-lhe ganho sempre até àquela altura como treinador a jogar contra ele. E ele foi a primeira vez que me ganhou. E daí eu fiquei um bocado aziado com ele, mas pronto. Também confesso, a maior parte das vezes tinhas a obrigação de ganhar. É verdade. Mas temos sempre esta disputa. Mas noto que há aí uma glidagenzita nesse sentido. É assim, como é óbvio que é uma ocasião especial. Não, mas eu tenho mais uma perda que eu. Sim, não há dúvida. Isso é questionável. Isso é inquestionável. Aliás, eu tive que gerir muito bem a última vez que jogámos um contra o outro, porque lá está, ele tem-me a perder e eu tinha ganho. Mas eu percebi que sim, porque o teu pai, independentemente de assumir agora aqui que a Juventude Passense... Sim, também estava assim um bocado... Estava alterado e quase paguei eu a fatura. Não, mas é assim, mas é assim, eu admito, sem qualquer tipo de problemas, porque nós somos seres humanos que temos atitudes e temos, por vezes, reações que a quente, depois quando paramos para pensar um bocadinho, se calhar isto não faz sentido, estás a entender? Mas eu não tenho problemas nenhuns em reconhecê-lo e chegar aqui e perante ti, que se calhar excedi-me um bocado e que tive ali uma intervenção contigo que tu não tinhas nada a ver com aquilo, portanto as minhas desculpas desde já, não sei qualquer tipo de problema. Eu percebi perfeitamente isso, nunca falamos. Mas não é, pronto, é um momento, percebes? É um momento, depois pacífico e tranquilo, porque eu também consigo perceber que nós no calor às vezes excedemos um bocado. Mal é se tu depois percebes que tens texto e não tens a honestidade ou de chegar à beira das pessoas e dizer, olha, peço desculpa, a minha intervenção não foi correta. Estás a perceber? Sem qualquer tipo de problema. E eu percebi que foi ainda o calor. Mas olha, mas eu vou acrescentar aqui um detalhe, se me permites, porque eu acho que isto é engraçado. Isto é tudo nosso. Porque isto tem muito a ver com a personalidade das pessoas, mas também tem muito a ver, eu acho, na minha opinião, tem muito a ver com a geração. Eu ainda agora no fim de semana passado, há 2 fins de semana, tive a oportunidade de ir ver o meu pai a participar num torneio de massas pelo Porto Vintage, em Alcobaça. E foi engraçado, porque na equipa dele tinha jogadores que a vida toda estiveram habituados a ganhar, Tó Neves, Vítor Bruno, Tó Rocha, o Paulo Castanheira, pronto, toda a equipa era composta por jogadores, Paulo Alves, que eram jogadores habituados a ganhar, que fizeram a carreira toda a ganhar. Disseste quase tudo que é os meus ídolos de criança, não é? Lá está, e nesse sentido é engraçado para mim, por acaso eles perderam, e foi engraçado para mim ver que a competitividade e a personalidade e a forma está lá, aquilo eles podem ter 65 anos, 70, e aquilo é incrível de ver. Eu, por acaso, para mim foi uma boa experiência até humana, já nem falo do ponto de vista hoquístico, mas perceber a competitividade que aquela geração tem ali, que já não se encontra muito isso. Sabes que é engraçado? É essa equipa do Porto Vintage, através do Hugo, do Araujo, vinha treinar muitas vezes comigo aqui a Penafiel. E era um simples treino, mas aquilo era a final do Campeonato do Mundo sempre. E se tivesse 6-6, era mais 5 minutos para ver se me conseguiam dar a volta ao resultado. Não há dúvida. E lá está, e vai muito em contra isso a competitividade, que nunca se perde. E nunca se perde. Olha só, e tu, com este exemplo todo, veste um dia a ser treinador? Por acaso era uma pergunta que eu esperava que me fizesses e que neste momento não sei se sei responder. É assim, eu acho que é preciso ter uma vocação. Acho que isso é muito pessoal. Eu vi, por exemplo, o programa que vocês fizeram com o Hugo e com o Puga e vi a forma como o Hugo falou de ser treinador, que quase que parecia que estava predestinado para isso, e a verdade é que ele tem muito jeito e sempre teve desde a formação. E eu acho que é preciso jeito para liderar homens, em cima de tudo homens quando chegas aos séniores, não é? Porque miúdos é diferente. Há sempre alguém que te empurra. Eu não contei a história, mas assim, a minha primeira experiência como treinador temporário, nunca mais me esqueço, foi no meu último ano de primeira divisão, antes de regressar à Juventude de Viana, porque depois fiz segunda divisão e o último ano de primeira. Foi no Golpilhares, que o nosso treinador, na altura em que nós estávamos a disputar a zona de descida, porque naquela altura havia o play-off os 8 primeiros subidos e o resto era descida, teve que ir para os Estados Unidos.
que era David Reis, portanto, e nós ficámos sem David, treinador. lembro perfeitamente. E quem ficou a gerir a equipa foi eu e o Fernando Almeida, porque toda a gente, inclusive o Sr. Adriano, o falecido Sr. Adriano, dizia que eu era a pessoa que tinha o perfil e que demonstrava que tinha a liderança para trabalhar. Sabes que às vezes também vamos um bocado empurrados por aquilo que as pessoas veem, e depois, fruto da vivência, eu e o Vítor Silva vivemos durante muito tempo no Hockey de Barcelos, estávamos no banco e analisámos o jogo completamente diferente. Eu sento-me a ver um jogo de hockey e nunca vou ver o jogo da mesma forma que as outras pessoas todas estão sentadas ali. Porque a minha visão é treinador. Portanto, é muito mais ampla do que aquilo que é a picadinha e o dá meia volta, faz a colher para a direita, faz a colher para a esquerda, é muito mais que isso. É ver todos os pormenores, os movimentos. Eu acho que isso é uma mudança mental, um clique, digamos assim, porque eu, por exemplo, já é ao contrário. Eu se calhar valorizo mais as ações individuais e não estou tanto a olhar para essas ações coletivas que se calhar os olhos de um treinador estão a ver, não é? O que é que a equipa está a fazer de uma forma coletiva. Se calhar eu olho mais para a parte do jogador, para as minhas referências e olho e admiro o que é que eles estão a fazer do ponto de vista individual. São formas diferentes de estar. Eu não sei, porque acho que não existe estudos estatísticos sobre isso, ou pelo menos, mas o que eu me recordo, aqueles treinadores que deixaram de ser jogadores e passaram logo a treinar equipas séniores, a experiência como treinadores foi muito mais curta do que aqueles que começaram pela formação. Eu acho que a gente deveria sempre fazer algum escalão de formação antes de pegar numa equipa séria. Também não sei muito bem, e falando um bocadinho da minha experiência, aconteceu um bocadinho essa situação. Eu embora nunca fui um jogador transcendente, mas ia dando umas pauladas na bola. Faço uma época no Alamoriz com o Infantis, à altura, e estou a jogar nos séniores do Paredes, o clube adversário, dentro do mesmo pavilhão. Sim, mas fizeste formação. Faço um ano de formação. formação. Mas no ano a seguir acontece precisamente isso. O treinador que está em dezembro e eu pego na equipa de sénior e fico como treinador-jogador. E para mim ali foi muito complicado gerir isso. Mas a pior experiência que eu tive, e durou 5 meses, foi como jogador treinador na Juventude de Ana. Atenção, durou 5 meses. E ali foi o meu princípio de fim como jogador, porque eu comecei a prescindir de jogar. Mas eu também percebi que naquela altura, ainda fiz mais uma época e meia como jogador, mas tive que deixar de ser treinador, porque senão não funcionava. Percebes? E aí, se calhar, foi a altura em que mais me fez repensar a forma, a tua personalidade e o teu traço de orientação enquanto treinador. Porque é muito difícil de dissociares a parte quando estás a jogar e estás a treinar. Tens que ter uma calma olímpica, tens que ser uma pessoa muito ponderada, muito tranquila, e isso é muito difícil. E eu dentro de campo não era. Agora, aquilo que eu te estava a dizer é que acho que a experiência de tu fazeres um escalão de formação 1 ou 2 anos Sim, é muito importante. A formação lá está, é uma escola para o jogador, é uma escola para o treinador. Até porque quanto mais baixo for o escalão, no meu ponto de vista, acaba um bocadinho isso. Porque para além de gerir atletas, estás a gerir pais, estás a gerir formas de jogar e estás a gerir futuros homens. Vais adquirir, São muitas valências valências que depois te vão ajudar quando trabalhas com uma parte séria. E por isso é que eu acho, e fico triste, o hockey não aposta tanto na formação cá em baixo com treinadores com qualidade, ou dar a possibilidade a pessoas que tenham aptidão para isso. Por exemplo. Mas às vezes os treinadores também não querem ir para a formação. Não, mas também tem a ver com aquilo que... É muito isso também. Mas também tem a ver com aquilo que o Rui disse inicialmente, quer dizer, ninguém valoriza o debate que é feito na formação, mesmo até em termos económicos. Começa por aí. Ninguém quer ir para a formação precisamente por aí. É um problema que nós temos no hockey. Porque se tivesse, imagina, num clube mais... quase permanente. Que trabalha na terceira divisão, mas que não tem ambições de subir, que anda ali na terceira divisão a competir. Por que não ter um treinador nos séniores adaptado àquilo que tem e poder, se calhar, pagar mais na formação e ter uma formação de qualidade? Se calhar a equipa sénior até vai ter uma competitividade totalmente diferente se os escalões mais baixos tiverem melhor formação. Não? Sim, mas isso levava-nos para outros caminhos que tínhamos que ter sobre o hockey patins, que são bem mais profundos do que isso. Gonçalo, tu acabaste a tua formação em Balão e começas a tua carreira sénior, entre aspas, na Juventude de Ana. O que possa ter sucedido para não vingares lá, ou a vinda para Passos Ferreira foi por tua opção? Não, sem dúvida que não. A minha vinda para Passos Ferreira foi
foi uma vinda um bocado por oportunidade e muito também por atrevimento, digamos assim, do Hugo, que me convidou. E lembro perfeitamente o que é que ele me disse na altura em que me ligou. E na altura foi a melhor coisa que me aconteceu. E aconselhado pelo pai também. Não há dúvida, sim. Mas é assim, em relação Não, a... o pai, afinal o pai até... Não, o pai... Dar um passo atrás para dar dois à frente. O pai como pai e também a minha mãe estão sempre presentes em todas as minhas decisões e aconselham-me sempre em todas as decisões que eu tomo. Mas respondendo à tua pergunta, é assim, os anos em Viana foram anos um bocado difíceis, por toda a conjectura. O primeiro ano eu vinha de ter sido campeão nacional de Júnior, ter sido campeão nacional da terceira divisão pela equipa B e ter ido à seleção nacional de sub-20. Portanto, a minha expectativa está lá em cima neste momento, não é? E atenção... E o ego também bem mais elevado. Não há dúvida, é tudo no máximo. Vontade, tudo no máximo. E eu na altura tinha saído do Valongo por opção, porque eu tinha a possibilidade de ter continuado e apostei num caminho diferente. E a verdade é que as coisas correram bem no início. Eu fiz uma boa Elite Cup, lembro-me que foi o primeiro torneio para a época. Entrei com vontade, naturalmente. Mas depois eu tive uma lesão em que tive que parar, 1 mês e meio. Depois, quando voltei a jogar no primeiro jogo que joguei a seguir à lesão foi contra o Benfica, fraturei o maxilar, voltei a ter que estar parado mais 1 mês. E os restantes jogos que eu fiz até acabar o ano, que depois foi interrompido pela pandemia, tive que jogar com uma máscara, portanto também estava condicionado. E o ano não correu bem. Portanto, tive muitas incidências nesse ano que não ajudaram. E acho que depois a forma como eu recuperei disso também não foi a melhor, se calhar. E acho que foram anos muito importantes para mim, acima de tudo, para eu aprender a lidar com a minha gestão de expectativas. Que acho que na minha opinião, é mais de metade daquilo que é a cabeça de um atleta. Regular o ego. Não, e acima de tudo aquilo que a opinião que nós temos sobre nós próprios, para onde é que nós nos projetamos. E como é que nós lidamos com não atingirmos os nossos objetivos, ajustar os nossos objetivos e perceber em que patamar é que nós estamos e o que é que temos que fazer para chegar ao patamar. E nesse sentido, esses 2 anos, que acabaram por ser 2, que no terceiro eu saí no início da época, mas esses 2 anos em Viana que não correram bem em termos desportivos, correram muito bem e foram muito importantes para mim do ponto de vista de crescimento individual. Mas também sentes que a opção junto do Pacense também foi uma boa opção, porque acabas de fazer aqui 2 épocas fantásticas, uma época e meia, basicamente. E eu não tenho problemas nenhuns em dizer isto. Eu, na altura em que saí de Viana, não fui surpreendido porque já estava à procura disso. Ou seja, eu queria sair de Viana naquela altura, queria procurar. Eu tinha na altura 2 anos de contrato e queria procurar um empréstimo para poder ter minutos. E fui um bocado surpreendido no sentido em que quando o Hugo me ligou eu só tinha uma semana para decidir, porque foi na altura da mudança das regras. Em que na altura podia haver transferências até... Os mercados de inverno. Exatamente. Na altura podia haver transferências até dezembro. E depois aquilo mudou e passava a ser até meio de outubro, se não estou em erro, 15 de outubro. Sim. E o Hugo ligou-me a 1 semana desse prazo. E eu... Ou era aí ou não era. A verdade é que eu não tinha muitas opções, mas o Pacense... Eu podia ter ficado em Viana e ter optado diferente, mas o Pacense, só o facto de ter sido o Hugo a ligar, não tenho problemas nenhum em dizer isso, que muda muita coisa, porque sempre foi um treinador com quem eu joguei contra ele muitas vezes na formação e a minha ideia do Hugo enquanto treinador era muito alta. Então, correspondeu. Sem dúvida, e foi por isso que no final do ano eu decidi ficar e não decidi regressar a Viana, porque lá está, como eu disse, eu tinha 2 anos de contrato, podia ter regressado a Viana no final do ano e optei por ficar na segunda num projeto de subida e, como eu te disse, foi a melhor coisa que eu fiz à minha carreira. E como é que tu viste o convite do Tomar já quase no início da época? Essa foi uma situação complicada. Primeiro porque foi uma decisão difícil. Eu estou a fazer esta pergunta, não pela minha curiosidade, mas quase pela curiosidade de todos os adeptos da Junta do Pacense, embora eu penso que todos te perdoaram, porque foi para um projeto desportivo. Não, é assim, olha, eu digo muitas vezes isto, eu acho que correu bem, porque também correu tudo bem à Juventude, e eu fiquei muito satisfeito por eles terem tido um bom ano e por terem ficado na primeira divisão, porque ia-me gostar muito se a Juventude, não era por minha causa, porque não era eu que ia salvar nada, mas se a Juventude... é diferente. Se a Juventude tivesse descido divisão, eu ia ficar com sabor amargo, porque eu gostei muito de aqui estar, e eu queria ficar aqui, eu ia ficar aqui. A verdade é que na altura em que me surge o Tomar surge-me num momento em que eu senti que tinha que ser naquela altura. Porquê? Porque do ponto de vista profissional, como tu disseste, eu já estava a trabalhar e estava a dar passos certos naquilo que estava a fazer do ponto de vista profissional e com alguma seriedade. Eu estava numa empresa em que estava a ser valorizado, inclusive podia ter acesso a promoções, etc.
Ou seja, ia ficar num contexto em que, tanto do ponto de vista profissional, neste caso do meu curso, e o hóquei, se eu continuasse aquele caminho, ia ser difícil eu depois, daqui a 2 ou 3 anos, Poder dar um salto. poder alterar o curso da minha vida por causa da estabilidade ou da instabilidade que isso me podia provocar. Claro. E portanto o tomar surgiu-me numa altura em que eu tinha condições para mudar a minha vida, digamos, de pernas para o ar, porque a verdade é que eu deixei de trabalhar, fui viver para uma zona completamente fora daquilo que estava habituado, que era a zona norte, Porto, Braga, etc. E na altura tive a felicidade disso ser bom também para mim em termos da minha relação com a minha namorada, porque ela acabou por ir jogar para o Turquel. Portanto, foi uma situação, digamos, win-win. Portanto, eu tinha, digamos, tudo a apontar para que aquilo fosse a melhor opção para mim. Mas, como tu dizes, e bem, dando uma explicação aos adeptos da juventude, não foi de todo uma vontade em querer sair, foi sim uma oportunidade que me surgiu, que eu senti que era o passo ideal para mim. E como é que tu avalias a tua época no Tomar? Na minha época, estou muito satisfeito com a época que eu tive. Se calhar até surpreendi algumas pessoas que achavam que eu não ia ter até a época que tive. Em termos... Aí, surpreender é só quem tiver um bocadinho desatento do hóquei. Sim, mas isto, já sabes como é que isto é. Acho que eu, lá está, da mesma forma que se calhar eu, do ponto de vista pessoal, não esperava ao fim de 2 anos de sénior ter que ir jogar para a segunda, porque foi o que me aconteceu. Depois de ter feito seleção, ter sido campeão nacional de júniores, foi o que me aconteceu, tive que dar esse passo atrás. Mas também tens o exemplo em casa do teu pai, passa a seleção nacional para treinar a terceira. Lá está, e nunca vi isso como um tabu. Agora, se me perguntasse a mim, quando eu comecei em sénior, se eu achava que ao fim de 2 anos ia estar a jogar na segunda, não achava. Da mesma forma que se calhar se me perguntasse se eu achava que esta época ia correr tão bem como correu, se calhar também não achava. Agora, sempre fiz por isso. Acho que saí muito bem preparado aqui da juventude. Acho que os anos na segunda, acima de tudo, ajudaram-me a crescer emocionalmente. O Hugo ajudou-me muito também na vontade de querer ganhar, de querer ser bem sucedido, de ir à luta. Acho que o Hugo foi... Todos os treinos ser uma batalha. Sim. Acho Controle mental é muito importante. Controle mental. Desenvolvi muito a minha capacidade de superação aqui na juventude e o facto de ter vindo para a segunda também ajudou-me a ganhar confiança, porque foi para um registro em que me sentia mais confortável e que comecei a acreditar outra vez nas minhas capacidades, que não desapareceram, mas que um atleta é isto, são altos e baixos. E a equipa também depois ajuda, depois as vitórias sobre vitórias também ajudam. Claro. O que é que esperas da próxima época? Continuar a crescer. Acho que o ano que eu tive foi muito sólido, tive uma boa evolução durante o ano e mesmo no que diz respeito ao meu papel dentro da equipa, fui ganhando o meu espaço e quero continuar a crescer, a ganhar mais espaço ainda, a ter o meu destaque, pronto, a ajudar a equipa da forma como melhor conseguir. Acho que o ano foi muito positivo até em termos coletivos. Quem acompanha o hóquei acho que tem noção daquilo que foi a época do Tomar este ano. Batemos o recorde de pontos do clube, etc. A Liga dos Campeões também muito, muito, muito positiva. Acho que, e em termos individuais é isso, é continuar a ajudar, neste caso a equipa que eu represento, a ter o máximo de sucesso possível. Oi, penso que para o ano temos de ter Marcelo de novo. Sim, em princípio, nada dá para contar. O que esperas da próxima época? Já vi que vai haver algumas alterações. Não vai com certeza ser uma época fácil, até porque as exigências naquele clube vão ser para o topo. Mas não é fácil, é assim, cada vez é mais difícil cada vez que tu tentas te aproximar daqueles que são os patamares dos grandes clubes, e eles parece que estão um passinho mais acima e tu tens de fazer esta excursão para tentar chegar lá. Pronto, mas é assim, com os pés bem assentes no chão, percebendo depois, porque ainda não tenho um plantel fechado e definido para a próxima época, daquilo que vai ser o meu plantel, perceber se podemos andar lá em cima a discutir com os grandes e tal como foi agora esta época, está nos momentos de decisão, porque assim, independentemente da gente não ter ganho nada, tivemos nos momentos de decisão. Para ganhar tem que estar lá, se não estiver, não se ganha com certeza absoluta. E portanto, é preciso lá estar. E esse tem que ser o objetivo realista do Hóquei de Barcelos e de clubes como o Hóquei de Barcelos, que é assim, nós podemos estar nos momentos de decisão e podemos ganhar. Eu, quando te digo momentos de decisão, uma Final Four da Liga dos Campeões ou uma Final Four da Taça de Portugal, obviamente que é preciso fazer um percurso primeiro para lá chegar, mas é se calhar mais execuível em termos práticos do que ser campeão nacional. Porque ser campeão nacional, isto vai estar restrito
muito dificilmente aos 3 grandes. Não há volta a dar, porque com play-off dificilmente os consegues surpreender, surpreendes uma vez, mas 2 ou 3 é complicado. Portanto, o Barcelos realisticamente tem que perceber o contexto que está. Obviamente que ali as exigências são enormes, mas eu não sou o Luís de Matos, portanto não foi fácil. Como é que vês esta situação do playoff? Achas que é a forma mais justa de se encontrar um campeão ou o prémio de regularidade era mais justo? Assim, se ao final chegamos ao final do campeonato e o Porto for campeão nacional, não se coloca a questão porque ficou em primeiro na fase regular. Não é? Agora, é assim, isto tem as duas leituras. Para aquilo que é o desenvolvimento do hóquei e para aquilo que é o desenvolvimento da modalidade, o play-off, eu sempre defendi o play-off, sempre. Porque acho que existem espetáculos fantásticos. Eu recordo-me que a minha primeira experiência de play-off como treinador foi na final do Campeonato Nacional contra o Porto, com um pavilhão de Viana com 2.000 pessoas nos 2 jogos que estivemos lá dentro a abarrotar. E aquilo que tu tens visto é pavilhões completamente cheios. O Salvador Machado, desde os quartos de final, que eu já não me lembrava de ver aquele pavilhão com tanta gente lá dentro. E este ano houve, e aí é que eu acho que faz sentido, este ano houve a preocupação de desencontrar os jogos da forma a que as pessoas tivessem a oportunidade de visualizar e ver os mais jogos. E, portanto, e têm sido grandes espetáculos de hóquei, com este ou com aquela nuance e com esta ou com aquela opinião que a gente possa ter. Acho que em termos de enriquecimento da modalidade é bom. Não é por acaso que todas as modalidades amadoras jogam play-off. Se é mais justo, se calhar não é, porque tu, em termos de regularidade, provas que és melhor naquela regularidade, mas também tu, quando começas, sabes que as regras são aquelas. Precisamente. E como tu sabes que as regras são aquelas, sabes que tens que te preparar para, por muito bom que isto seja, depois tens de te preparar para aquilo que é a decisão. Já agora, qual é o teu prognóstico para quem vai levar o título este ano? Eu, a partir do momento em que o Porto ficou em primeiro na fase regular, sempre achava que o Porto, continuo a achar que o fator casa vai ter um peso importantíssimo na decisão do título, e tem tido, porque não houve nenhuma alteração de... À exceção do Oliveirense ganhar ao Benfica, neste caso, o resto sim, foi tudo mas, casa. Sim, mas o que aconteceu foi que o que decidiu foi o fator casa do Benfica. Sim. Portanto, tem sido sempre o fator de desempate, é o fator casa. Portanto, ainda mais peso, acho que o Dragão Arena tem mais peso nesse sentido, e acho que o Porto, se já achava antes deste primeiro jogo, acho ainda mais agora, e para mim será benéfico, porque assim começa logo a disputar um título, que é a Supertaça com o Porto. E tu, Gonçalo, qual é a tua opinião de quem é que poderá levar o título? Honestamente, eu não consigo dar uma opinião, não consigo fazer uma previsão. Acho que o equilíbrio é muito grande. Nós vimos o Benfica foi por um triz que não ganhou o jogo, agora o jogo 1. E como tu disseste bem, o Benfica perdeu em casa com o Oliveirense, depois foi ganhar fora ao Oliveirense. Não há dúvida que o fator casa é preponderante e pode ser principalmente em circunstâncias do jogo 5. Agora, dizer que o Porto é favorito por isso, não sei se consigo fazer essa afirmação, porque acho que o Benfica tem muitos valores individuais e coletivos para conseguir ganhar ao Porto. E aliás, se me perguntares, eu acho que é a única equipa, ou é a equipa que tem melhores condições para ganhar no Dragão. O Nuno Pulga dizia aqui na entrevista dele que dava 1% mais, como o Hugo dizia, pelo fator casa, mas dizia que como adversário direto, aquele que lhe deu mais trabalho, que seria o Futebol do Porto. E para já, vem-se a confirmar. Pensas da mesma forma? É verdade que nós, é assim, por exemplo, nós jogamos contra o Porto muitas vezes este ano, contra o Mar, e por acaso ganhamos 2 vezes em casa. E aí o fator casa foi decisivo, porque nos jogos todos que fizemos no Dragão tivemos muitas dificuldades e quase nunca conseguimos competir o jogo da forma que gostaríamos. Agora, lá está, isso às vezes são encaixes. Às vezes há equipas que encaixam melhor umas com as outras. Por exemplo, lembro-me que o Barcelos, se calhar num contexto em que toda a gente esperava que corresse mal no Dragão com a fazer gestão de jogadores, etc., conseguiu ir empatar ao Dragão. E, por exemplo, nós tivemos muitas dificuldades no Dragão, mas nós também, por exemplo, conseguimos discutir o jogo no Sporting, os 2 jogos que fizemos no João Rocha até à última,
e se calhar outras equipas que no Sporting não conseguiram. Acho que às vezes são encaixes e não Não, conseguem. isso- E há dias. Se nós formos fazer uma leitura daquilo que foi os quartos de final, aquilo que eu penso é que é assim, há momentos importantes. Ou seja, eu vou-te falar da minha situação particular. Nós tivemos uma grande oportunidade de ganhar em Oliveira das Mães no primeiro jogo, que seria completamente diferente e que transportaria para o segundo jogo para Barcelos. Já se fores ver o jogo do Sporting, o único jogo que o Sporting conseguiu discutir com o Porto, e foi nos penaltis, foi o último. Mas também o Porto não discutiu os outros jogos no João Rocha. O fator casa foi muito Muito importante, evidente. muito evidente. Neste jogo o Benfica teve uma oportunidade, teve muito próximo de inverter o fator casa. Ok, se o Benfica ganhar o próximo jogo faz 1-1 e o jogo a seguir será um jogo determinante para a decisão do título, penso eu. Porque a quinto jogo no Dragão, Muito difícil, sim. 99% das probabilidades de participação. E pronto. Agradeço-vos imenso a vossa presença aqui. É um gosto e ficávamos aqui se calhar muito mais tempo Teríamos a muito falar. Tínhamos muito mais tempo, mas assim o tempo também nos dita e para não ser amassador também para os nossos. Obrigado também pelo convite, desde já todo o sucesso no programa e que a gente possa ter contribuído de alguma forma para alguns esclarecimentos. Obviamente que o hóquei tem muitas vertentes que não são só as vertentes da pista e muito importantes. Hoje faláramos de algumas, muitas outras traz a oportunidade de falar com outros convidados teus e que irão enriquecer um bocado aquilo que é o hóquei fora da pista. E esse é o intuito e o hóquei agradece a vossa presença porque isto é feito mesmo para o hóquei. Chegamos assim ao fim de mais uma hora do hóquei e para a semana cá estamos novamente.